trust in me. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast de dislexia com café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestranda em neurociência, e hoje nós temos um tema importantíssimo. Vamos falar sobre a importância da dislexia na adolescência. Então, o nosso tema é adolescência e transtornos de aprendizagem e novos desafios. É um tema super importante, porque normalmente você ouve falar de dislexia na infância, dislexia na idade, na idade precoce, né? Quanto mais precoce, melhor. Dislexia, na escola, no Fundamental 1, Fundamental 2, mas não fala sobre a dislexia na adolescência. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante, que é a adolescência e os transtornos de aprendizagem. Mas antes, Carol, vamos pedir para todo mundo deixar o like, porque quando vocês dão like, tanto no YouTube como no Spotify, eles enviam para as outras pessoas. Então, vamos dar like para quê? Para que essa informação chegue para o máximo de pessoas Sim, possíveis. Vamos ajudar todo mundo, né? De uma maneira tão simples, só dar um like. E verdade. também vamos aproveitar esse momento para fazer aquele merchan, Carol. Nós Opa, temos um curso que chama Método Trove, que é para adultos disléxicos, um passo a passo. Se você é um adulto disléxico e quer saber como melhorar o seu foco, a sua memória, a sua produtividade, um passo a passo. Ele te dá a mão para você e te explica passo a passo como melhorar. Método Trove. Ele verdade. tá aqui o link aqui embaixo, né? Nas descrições, Sim. tanto do vídeo como lá no Spotify também, onde você está nos ouvindo ou nos assistindo. Também queria falar sobre o livro. Eu escrevi um livro que chama Voando Alto com a Dislexia. Se você é mãe, pai, responsável, ou até a professora que não sabe como falar com a criança sobre a dislexia, como contar um diagnóstico, então é um livro bem lúdico, de uma história bem gostosa de ler com a criança, para introduzir, né, esse assunto, explicar para ele direitinho sobre a dislexia. O link também está aqui abaixo. E a imersão, Carol quer falar sobre a imersão? Sim, a gente tem a imersão também. São 4 aulas, feitas específicas para escolas, professores, profissionais e também pais que querem aprender como colocar essas adaptações curriculares para alunos com transtorno de aprendizagem. Ó, são 4 aulinhas, não é um curso gigante, porque justamente eu quis condensar tudo para trazer para vocês a coisa mais prática, mais rápida, mais eficiente para você já ver uma aula e aplicar, ver a segunda aula e aplicar. Temos também lá dentro materiais em PDF para que você possa ter com você e já começar também a aplicar em casa e na sala de aula. Perfeito, Carol. Então vamos começar nosso assunto. Vamos Eu lá. acho que a adolescência é um tema que eu acho que é muito pouco falado, né? A gente Sim, pega dois extremos, criança, adulto, mas e o adolescente? Que o adolescente ele está naquela que é um marco tão importante, né? E é uma fase de tantas transformações. Então tudo sim, muda na adolescência, né? O corpo muda, as emoções ficam mais intensas, as amizades muito importantes, né? Aquela busca pela identidade que começa a ganhar uma força maior. Eu tenho um adolescente sim, em casa, dá para ver direitinho, né? Agora você imagina esse turbilhão de transformações, né? Com um transtorno de aprendizagem, como uma dislexia, como uma descalculia, um TDAH, né? Que fica mais difícil ainda de lidar, né? Você já está nessa fase que é de muita mudança, né? A criança adolescente está ali naquele turbilhão e ainda com essas dificuldades. E aí os sim. desafios ficam novos e muito maiores, né? Sim, a gente pode até abrir um pouquinho esse leque, porque você falou sobre TDAH,
dislexia, descalculia, desortografia, a gente pode até abrir para um adolescente neurodivergente, né? Um Uhum. adolescente que tem aí um transtorno do neurodesenvolvimento e que provavelmente pode entrar nessa nossa conversa aqui. Inclusive, se você é mãe, se você é professora, de um aluno adolescente neurodivergente, você venha, faça parte aqui, deixa suas perguntas, né, converse, interaja conosco, que nós responderemos todas as suas dúvidas e perguntas sobre esse tema. Mas, Mônica, na escola, quando eles entram na escola, a escola muda. E o nível de exigência também. Eu vi isso claramente aqui na minha casa. Vou dar até um testemunho no final aqui da fala sobre os meus filhos, que são adolescentes. Eles têm 16 anos e são trigêmeos. Eu tenho uma menina e dois meninos, e os dois meninos têm dislexia, desortografia e descalculia. E a gente vê isso, né? Essa mudança, essa fase, essa exigência, né? Quando sobe o nível de conteúdo escolar, quando sobe o nível até mesmo de comparação entre amigos, né? No ensino fundamental, um foco é aquele mais da alfabetização, né, a gramática base, a matemática base. Na adolescência, esse conteúdo escolar aumenta drasticamente, que vai para o final dos últimos anos, né? O nono e o oitavo e nono ano, entrando no ensino médio. Então, essa aceleração de conteúdo e também de, ó, tá acelerando também a minha, aqui na Itália a gente fala disagio, o não conseguir prestar, fazer, né, o que eu tenho que fazer. Isso acaba sendo muito mais evidente no adolescente, porque é claro que ele não está conseguindo acompanhar a classe, é claro que ele não está conseguindo ler o volume de coisas que precisam ser lidas, e aí, esse adolescente, ele tem duas opções. Ou ele se fecha, normalmente é o que acontece, ou ele se abre muito, é aquele palhaço, é aquele que brinca, é aquele que, né, a mãe até fala assim, ah, meu filho é muito brincalhão, extrovertido, criativo, mas na hora dos estudos, né, nada. Então, a adolescência, ela é um período muito complicado que a gente precisa ficar de olho. E esse conteúdo escolar que vai ficar mais complexo, mais acelerado, mais difícil, esse pai, essa mãe e também o professor, ele precisa ficar de olho nesse filho, ele precisa ajudar esse filho. Aqui a gente fala que o adolescente com transtorno de aprendizagem pode ter, ele leva mais tempo para acompanhar o ritmo da turma, ele sente que a organização dos estudos fica mais difícil, porque o volume de conteúdo é muito maior. Ele tem problema de interpretação de texto ou matemática. Um exemplo, meu filho hoje foi o último dia de escola, inclusive as aulas acabaram aqui na Itália, na Europa em geral, né? E ele tinha uma prova de biologia. Ele sabia tudo sobre DNA, e tinha uma outra parte que ele não sabia. Aí ele falou assim: Eu não sei como estudar isso. Aí eu falei: Meu amor é meu, eu também não sei, não tenho nem ideia. Vamos ver uns vídeos no YouTube. E eu pedi pro irmão que estava estudando, né? Que tem Aham. menos dificuldade que ele. Falei: Ajuda ele. Aí ele: mas eu ajudo, ele fica me parando toda hora. Aquela coisa de irmão, né? Aham. Aí eu falei: Mas por favor, eu não sei a matéria, você sabe. Então, eles se ajudaram entre eles, mas Uhum. André estudou sozinho um período, e aí depois ele viu os vídeos, colocou o áudio, o fone de ouvido, e foi vendo os vídeos, foi escrevendo aquilo que ele sabia, e aí chegou na hora da prova hoje, o professor, a prova oral, né? O professor falou, responde para mim duas perguntas. Ele respondeu e depois falou, agora fala um tema, o tema que você quiser dentro do conteúdo que eu escolhi. Aí ele falou sobre o DNA, que ele sabia, né? E aí ele falou que foi muito bem e que o Ah, professor gostou, né, da apresentação dele e que ele não ficaria de recuperação.
é o que É. ele mais temia, porque é uma matéria complexa, né? Principalmente no segundo ano do ensino médio, uma escola que é totalmente para a área científica, então biologia é uma matéria muito pesada, né, para ele. Mas ele foi bem. Mas a gente vê isso claramente, né? Esses tópicos que eu estou listando, que é levar mais tempo para fazer a lição, ter mais dificuldade de interpretação nos estudos, ter problemas com os textos de matemática, tudo isso, né, essa falta de organização generalizada, a gente vê, eu vejo isso claramente nos meus filhos. E por mais que eles usem as adaptações, por mais que aqui na Itália usem tanto na escola quanto em casa as adaptações e são respeitadas, a gente vê que às vezes, quando o volume do conteúdo é muito denso e muito grande, ele se perde. Ele fica Uhum. perdido, ele não sabe por onde começar, né? Então, isso impacta na autoestima, isso impacta na dúvida: será que eu vou conseguir ou não? Será que eu vou passar ou não? É o que ele estava falando ontem. Ele falou: será que eu vou conseguir? Aí eu já peguei os olhinhos, né? Os óleos essenciais aqui, e já passei nele, já fiz também uma oração. Falei: você vai conseguir, eu tenho certeza. Vai com calma, respira fundo. Antes de sair, eu falei: pegou seu mapa? Fez o mapa mental? Ele fez, mama. Eu falei: leva, bota na frente do professor, assim, o mapa, e vai falando e olhando o seu mapa, hein? Ele tá bom. Então, assim, por mais que tenha todas as adaptações, sempre tem será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Porque o conteúdo é muito denso. Imagina quando chegar na faculdade, né? O que vai acontecer. É verdade. Eu vejo a Beatriz, que já está no nono, ela não tem nenhum transtorno de aprendizagem, mas eu vejo que, como está ficando complexo, a gente sabe que ele vai ficando complexo, e uma outra coisa que eu acho é que a matéria ela começa a virar como é que chama? Uma bola de fio, sabe? Ela vai sendo puxada um conteúdo pelo outro. Então, se eles perdem uma parte, eles perdem todo o resto. E Sim, aí eles têm que estar assim atentos o tempo inteiro para não deixar esse novelo escapar, né? E aí eu vejo a Beatriz que não tem nenhum transtorno, que ela se enrola às vezes, né? Ela também tem, né, em pleno 15 anos, então tem todas essas questões. Imagina com o transtorno ainda, né? Como que ainda sim, impacta mais ainda essa fase, né? E sim. aí impacta a autoestima. É verdade. A gente, claro que aqui no nosso podcast, a gente não quer passar que vai ser tudo rosas e flores, mas também que vai ser tudo horrível e, né, péssimo, porque não é isso. A gente está passando a realidade, tanto a Mônica quanto eu, a gente passa aquilo que a gente vive, aquilo que a gente estuda, aquilo que eu passo com os meus alunos, com as minhas alunas. Então, é realidade mesmo. Tem momentos ótimos com as adaptações e que a gente se sente, uau, consegui, finalmente, né? Mas existem momentos que você fala, poxa, será que eu vou conseguir, né? Com toda a acessibilidade que eu tenho, será? Porque você sempre tem aquela dúvida, né? Você sempre tem a pegadinha também do seu cérebro, da memória de curto prazo. Então, essa insegurança é normal acontecer, vir, né? Mas ao mesmo tempo, celebre também as vitórias, porque vão ser milhares. Sim, com certeza. Não, a gente tem que passar a realidade, né? Porque todo mundo tem que saber qual Sim, é a realidade da nossa vida real aqui, né? Com um sim, transtorno de aprendizagem. sim, Mas que todo exato. mundo saiba que com as adaptações, com as técnicas, sim, a gente pode viver uma vida de sucesso, né? Sim. no- a gente vai ter os nossos percalços assim, Perrengues. no meio do caminho, nossos perrengues, mas sim, conseguimos. Inclusive, Carol, você sabe que uma moça me mandou uma mensagem outro dia. É, meu filho é um adolescente. Um disléxico é capaz de chegar na faculdade? Eu falei, claro que sim, não só na faculdade, mas na pós, mestrado, doutorado, eu já estou na segunda faculdade. Sim, Sim, acredite que sim. Ele é sim. capaz, era um adolescente de uns 14 anos por aí, né? Então ela já estava preocupada com o vestibular. Eu falei, Vestibular.
sim, ele é capaz, sim. Nunca duvide disso, nunca duvide dele, né? É, com Mas certeza. a Nossa, gente a gente tem o nosso amigo Robert Frank, né? Que a gente pode dizer PhD, é, psicólogo. aham, Então, com certeza, todo mundo chega lá. todo mundo chega lá mesmo. Mas também na adolescência a gente tem um detalhe a mais, que é a cobrança social, né? Que aumenta muito. Então, na adolescência, os colegas, os amigos ganham um peso muito grande, né? Nessa vida Sim, social deles. A comparação fica inevitável e eu sim, acho que existe aquela cobrança, Carol, do o que que você vai ser? O que que você vai fazer? Qual vestibular? Né? Essa cobrança muito grande, então já tem toda a transformação, aí tem a dificuldade, ainda tem uma cobrança, né? sim, Para saber o que que ele quer. É como se ele te cobrasse muito respostas de um adolescente que ainda não tem, né? Como responder, não, ainda não tem, ainda não sabe, ainda está perdido, né? E aí, sim, o que que acontece? Ele se isola, como você falou, né? Muitos se isolam, podem sim, desenvolver uma ansiedade, e eu acho que estamos numa época que cada vez está maior essa ansiedade, né? A gente ouve os psicólogos falando, os psiquiatras, como está maior, né? A quantidade de adolescentes com ansiedade. Eles sim, também podem ter um medo de se expor, de evitar as apresentações, os trabalhos, as provas, porque não acreditam, né, que são capazes. E sim, muitas vezes os adolescentes eles não falam o que eles estão sentindo, né? E aí eles sofrem sozinhos, sofrem em silêncio, né? Toda aquela mudança, toda aquela confusão na cabeça, com mais essa cobrança alta e eles verdade. ficam sozinhos sofrendo, né? Isso é tão importante da gente parar e pensar, né? Para que isso não aconteça. É verdade. E assim, ó, um ponto, um foco importante é o pai e a mãe, ou até mesmo o professor, se tem intimidade com o aluno ou com a família, é fazer perguntas. Como é que foi, na ida ou na volta da escola? Né? O que que você, viu lá na escola? O que que fez sentido para você? Você lembra de alguma coisa? A lição, como é que está sendo? Deixa eu ver. Mais que você não entenda nada, tipo eu não sabia nada de biologia. Mas eu fui lá, falei, filho, vamos ver um vídeo no YouTube, vamos procurar tal. Deixa eu ver, né? Fiquei interessada, fui atrás, ajudei. Eu falei com o irmão, assim, quanto mais você se mostra, olha, eu tô aqui para te ajudar, tô solícita. Eu não sei, né? Muitas vezes já me mostrei para os meus filhos como olha, eu sei menos que você, filho. Entendeu? Então, eu não sou aquela mãe, tipo, eu sei tudo, pode perguntar tudo pra mim que eu vou te ajudar. Eu já me coloquei assim, ó, mamãe não sabe, mas a gente vai procurar e mamãe vai mover céus e terra para te ajudar. Fica tranquilo. Então, às vezes eu não sei, eu chamo um professor particular, eu chamo uma amiga, eu tenho uma amiga que é médica, ligo, faço de tudo para que ele consiga aprender, fazer. E quando não dá, como ontem, corri pro irmão. Falei, Marcelo, pelo amor de Deus. Explica você. Vamos para o YouTube. Porque essa presença, né? Ó, eu não sei, mas minha mãe tá ali. Qualquer coisa a gente corre pra minha mãe, né? Essa presença de, como você falou agora, os adolescentes ficam em silêncio, né? Essa mudança de comportamento que acabam se isolando, se fechando. Se tem uma mãe que eles sabem que eles podem conversar, falar, esse isolamento não vai ter, porque eles vão ter onde descarregar, né? Às vezes descarrega em um desconhecido na internet, alguém que É, você não conhece, ele tá lá conversando, né, as suas frustrações, dificuldades. Melhor ele falar para você, né, em casa. Melhor ele te contar do que falar para um estranho. Então, eu acho que é muito válido na adolescência. Eu me vejo muito, sabe? Porque eu lembro quando eu era adolescente e eu não me encaixava em lugar nenhum. Teve um período na minha adolescência que eu me vestia como um menino, é porque eu mesmo. achava, eu tinha o cabelo bem curtinho, eu me vestia, eu tinha um tênis enorme de basquete, preto, porque eu jogava basquete. Então eu me vestia bem assim, meio maloqueirona, sabe? Meio assim, bem largadona.
porque eu achava que eu tinha que achar um estilo, eu não era nem assim, nem assado. Então, sabe quando você tentava se encaixar em vários Uhum. estilos? Aí eu mudei depois, porque eu estava tentando me achar. E o adolescente é isso. O É, adolescente ele está tentando se encaixar e ver onde ele. Imagina você sendo disléxica, né? Que ex- aí você é a pior da pior da pior, né? Já é pior na escola, pior em casa, porque pior o primo lê, você não lê. uhum. Então, eu me vejo muito, e eu vejo os meus filhos. Então, eu decidi ser uma mãe muito aberta, que quer ouvir, pergunto, participo, eh, faço palhaçada e não sou a amiguinha dos meus filhos, sou a mãe deles, mas eu Aham. prefiro ouvir eles, fazer perguntas e falar, fala que a mamãe vai te ajudar em tudo, né? E eles, graças a Deus, pelo menos até hoje, eles falam, respondem, já chega correndo, mãe, aconteceu isso, 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 isso. E é muito engraçado. Às vezes chega os três querendo conversar e eu, um por vez, calma. É muito engraçado. E meu pai só olha assim, fala, ai meu Deus. Então, Esses trigêmeos. E, mas é muito bom isso. Então, assim, um conselho para mãe de adolescente é perguntar mesmo. E às vezes às vezes a mãe tá tão cansada, né? Às vezes eu tô assim, tão cansada, de saco cheio, não quero ouvir ninguém, mas eu tô ouvindo eles falarem. E eu preciso estar lá falando, nossa, ai, mãe, o que você acha, tal? Então, repete de novo o que que você falou, porque eu dei aquela viagem, tava tão cansada. Repete de novo, pra mamãe ver se a mamãe entendeu direito. Ah, é isso? Então, acho que você tem que fazer assim, assim, assim. Entendeu? Porque senão eles vão falar para o mundo, para as pessoas de é, fora, né? Então, é, esse é o momento. Daqui a pouco eles vão bater asas e voar. Adolescência é isso, é a transição. Daqui a pouco eles estão indo embora, né? E é. você ficou lá, você e seu marido. Então, é importante esse período. É chatinho, porque eu passei, né? Eu fui uma adolescente bem chatinha, não me encaixava com nada, mas é importante o pai e a mãe estar alerta, né? Esse podcast é justamente para isso, para alertar, despertar, instruir, educar. É isso mesmo. E, Carol, eu acho que qualquer, na verdade, mas, por exemplo, uma criança que tem o transtorno de aprendizagem, a gente já tem aquela dúvida assim, mas será que não é preguiça, né? Será que ele não tá lendo porque, ele tá com preguiça só? Já Sim, tem essas dúvidas, né? A família já fica pensando, como sim, adolescente, ainda a família ainda enfrenta mais ainda essas dúvidas, porque o nossa, adolescente já é essa, né, essa fase mais complicada e que a sim, gente já tem assim, tá na fase da adolescência. E então a família ela pode ficar naquela dúvida de, será que é preguiça? Ou será que realmente, né, ele tá com uma dificuldade? Será que é só uma fase, assim, é só agora na adolescência ou não? Será que eu uhum, investigo mais ou não? Ou será que é outra coisa, né? E verdade. um ponto importante é que a adolescência ela não anula um transtorno de aprendizagem, né? Porque o Não, transtorno de aprendizagem nós nascemos e vamos morrer com ele. Então, a adolescência não vai anular, só que sim, ela pode amplificar por conta dessa fase que eles estão vivendo, né? Então, sim, pode amplificar os efeitos. Já estão numa bagunça, né? Natural da fase, e aí com as dificuldades, então, pode amplificar. Claro, se eles não tiverem o suporte, né, da família, certo. de quem está próximo, né, deles, Sim, o então pode suporte amplificar certo. esses efeitos, né? É verdade. Você sabe que tem uma amiga da minha filha aqui, que eu acho que ela é disléxica. Ela Hum, tem 15 anos, está na classe da minha filha, e o ano inteiro vai ficar de recuperação, porque já sabe que vai ficar. O ano inteiro, o professor de italiano falou para ela: Olha, você, que seria, né, o português no Brasil, aqui é italiano. tá. Olha, você, no momento de expor, que é a prova oral, né, você não consegue fazer
um conteúdo, uma exposição coerente. Eu não vejo um início, um meio e um fim nessa tua exposição. Você é muito confusa no momento de colocar. Eu vejo que o conteúdo está aqui, mas ele não tem uma coerência, né? Uma conclusão final. Então fica tudo muito solto. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Você vai. Ele fala assim para ela que ela precisa treinar. Ela precisa treinar a exposição dela quando ela for ser chamada para fazer prova oral. E aqui não avisam, né? Quando é prova oral. Avisam quando você tem algum tipo de transtorno, aí você tem a prova agendada. Então, o dia tal, o horário tal é a prova do fulano. Né? Quando você não tem, é. E aí a Vitória fala: mamãe, ela não consegue entender nada, ela lê e não entende o que leu, ela esquece as coisas. Eu falei: Vitória, pelo amor de Isso, Deus. isso. Fala que essa menina deve ter algum transtorno para ir num psicólogo, para correr, porque ela tá com 15 anos e ainda não diagnosticaram essa menina. Aí ela fala assim: mamãe, eu tenho medo da menina, tipo, falar, você tá louca, sabe? Você tá achando que eu Ela, sou o quê? ele tava falando mal, né? Como se fosse uma coisa É, ruim, né? isso, porque já falaram tanto, né, que ela não acompanha, tal. Ela falou: se eu for falar uma coisa dessa, mãe, e não for tipo de um professor, me Hum, maravilha que os professores ainda não falaram nada, né? Mas ela falou: não, eu não posso falar, mãe, porque senão ela vai se ofender. Aí eu, hum, putz, hum. grila, e Se agora? se Coitada, falasse para um professor, se ela tivesse assim mais, né, sim, um diálogo um pouco mais aberto com afinidade. algum professor e falar, gente, olha, preste atenção nela, né? É, pode ser, eu vou falar com a Vitória. Que aí o Vou falar, professor fala, né? é, Porque, eu não ai, dá um posso. coração, dá vontade de ir lá Sim, falar, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, senta aqui com a tia. sim, porque é angustiante, É né? angustiante. Principalmente quem não tem, não entende isso, mas quem tem sabe do que a gente está falando. Você É, não poder. A menina estuda a tarde inteira, e aí sim. chegar na escola, não poder, não conseguir expor, né? Quer Hum. dizer, ela expõe, só que a Vitória falou: mãe, é tudo. Ela falou: parece André e Marcello. Então, Ai, parece meus filhos. Aí eu falei: então, Vitória, é é isso mesmo. Cara, não, e assim, é porque quando eu ouço isso, eu lembro da minha adolescência, que eu passava Ó, a tarde inteira sentada naquela escrivaninha, estudando, 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 para chegar na hora da prova e falar, nossa, mas eu não lembro de nada disso aqui. Esse é aquele sentimento, né? Parece que ele te revive aquele sentimento e fala, não, não vamos deixar sim, ela sofrer desse jeito, porque hoje tem informação, a gente não tinha, mas hoje tem, né? Ela sim. não precisa passar por isso. Mônica, e falando do papel da escola nessa fase importante da adolescência, a escola tem um papel fundamental. Ela precisa sair do olhar apenas avaliativo e passar a ter um olhar formativo e acolhedor. Né? Eu até falo mais, um olhar inclusivo e equitativo, porque quando você coloca todas as pessoas no mesmo nível de equidade, de inclusão, você não está dando a equidade, você não está fazendo a inclusão, na verdade. Na verdade, você precisa dar aquilo que aquela pessoa específica necessita. Então, um exemplo aqui, pode dizer que o Rodrigo precise do áudio, mas pode ser que a Mônica não precise do áudio, mas ela vai precisar de uma professora assistente do lado dela. Uma professora para que possa transcrever para ela, porque a escola não quer usar um tablet, então a professora transcreve no caderno o que está sendo escrito na lousa. Pode ser que a Ana Clara, ela precise de calculadora, de mapa mental de tabuada, porque ela tem descalculia e ela não consegue fazer a prova de matemática no mesmo período que todo mundo. Por mais que aumente o, o horário da prova dela, né? Dê um horário a mais para a prova. Ela não consegue, ela precisa desse suporte. Então, a gente vê que a escola precisa desse olhar mais acolhedor e, principalmente, que os professores precisam se informar e formar, né, fazer cursos
para que esses alunos também tenham as mesmas oportunidades que todos os amigos ali no ensino médio. E aí a gente fala, né, que a escola precisa oferecer as provas adaptadas, permitir outras formas de apresentar esses trabalhos. Eu tive um exemplo de uma aluna, ela tinha vergonha de ir na frente da sala e apresentar, ela tinha medo de esquecer tudo aquilo que ela tinha estudado. Então, o que que a professora fez? A professora falou: olha, você vai pegar uma câmera de celular e vai se filmar em casa. Você vai pegar o seu cartaz e vai fazer a explicação em casa, vai filmar e vai me mandar esse vídeo. No dia da apresentação na escola, os seus colegas vão apresentar e o seu eu vou passar na tela, porque tinha aquela tela de Projetor? touchscreen, né, Aham. na escola. Aí ele falou, eu vou colocar no telão e aí eles vão ver a sua apresentação. Tudo bem? Ela, tudo bem. E foi adaptada a forma que ela apresentou esse trabalho. Respeitar o tempo de cada um, respeitar que aquele aluno ele vai ler com mais rapidez, aquele outro vai ler com mais lentidão, um outro vai ler ali silabando. E tá tudo bem, o importante é que cada um se sinta integrado, que faça parte. Se sentir fora do bando é horrível, né? Não saber qual é o seu lugar nesse universo é horrível. Então, ter esse olhar acolhedor, a escola ter esse olhar acolhedor, é fundamental para que seja uma escola inclusiva e uma escola que realmente faça o seu papel, porque esse é o papel da escola, né? É trazer para que todos consigam aprender com as mesmas. O mesmo conteúdo, mas cada aluno com a sua necessidade específica, com a sua adaptação específica. Assim, o adolescente vai poder florescer, o adolescente vai poder crescer e vai poder finalmente entender e falar: olha, agora eu entendi. Agora eu sei quem eu sou, agora eu sei aonde eu pertenço, né? De que bando eu É. pertenço. Isso é muito bom. É muito importante. E, Carol, para finalizar esse episódio que foi maravilhoso, vamos deixar aqui um recado. Se você é um adolescente com transtorno de aprendizagem, está ouvindo a gente aqui, você não está sozinho e você não está errado. Você tem um potencial, você tem valor. Você precisa só de caminhos diferentes para chegar onde você quer, onde você sonha. E se você é mãe, pai ou um educador, um responsável de um adolescente, olhe com carinho, escute sem pressa e busque apoio. São os maiores presentes que você pode dar para esse adolescente. Buscar, quando ele buscar apoio, dê apoio a esse adolescente. Não tem nada mais importante para ele do que isso nesse momento, nessa fase que ele está vivendo agora. Maravilhoso. Para a gente terminar, tem uma frase aqui também que fala: a adolescência é desafiadora, mas também é cheia de potência. Com o suporte certo, ela pode ser uma fase de descobertas incríveis. E se você gostou desse episódio, não esqueça de comentar aqui embaixo. Não esqueça também de deixar o seu like. Nós agradecemos demais a vocês, quem esteve ao vivo aqui no YouTube, quem está nos ouvindo no Spotify. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Eu também queria agradecer a todos que estavam aqui com a gente, todo mundo que vai ouvir, assistir depois. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E não esqueçam que nossos episódios estão todos lá no Spotify. Dislexia com Café. Muito conteúdo legal para você, muita informação. E até a próxima sexta-feira com mais um podcast de Dislexia com Café. Um beijo! Um beijo.